Quero saber quem descobriu, hein? E aí, foi fácil? Tô diferente, ó. Cabelinho diferente, curtinho, agora bem escuro, né? Cadê meu cabelo louro? Tá acabando. É isso, gente. Sou eu que vou trazer o assunto aí pra roda de conversa de hoje. As meninas me trouxeram esse desafio. Confesso que eu pensei que ia ser fácil, mas tô aqui cheia de vergonha, tá? Mas esse assunto é um assunto que eu amo de paixão conversar sobre isso. Vocês sabem. E tô muito feliz em poder, né, ter essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, que fez parte do meu mestrado. Vocês sabem que vocês acompanharam, né? O tema de hoje da roda de conversa é estar na natureza, é estar em casa. Então, tudo a ver, né? Aí é minha casa, tô morrendo de saudade de vocês. E nessa casa a gente também já fez muita proposta legal sobre natureza. Inclusive, foi a minha inspiração pro meu mestrado, né? Então, tem tudo a ver. E eles têm muita coisa pra conversar hoje. Mas antes disso, eu tô vendo umas carinhas aí que eu não conheço. E também não devem me conhecer, né? Então a gente vai apresentar. Eu sou a Catiane Cristine Coutinho Silva de Souza. O nome é grande, mas eu sou bem pequenininha. E a minha formação, eu me formei fiz o curso normal, na época do ensino médio, né? E aí, fazendo o curso normal, já comecei a dar aula já para educação infantil. Então, eu dou aula desde 17 anos, hoje eu tenho 31. E depois eu fiz a faculdade de Ciências Biológicas. Até cheguei a dar aula de ciências, mas logo fiz o concurso aí pro Rio e voltei para educação infantil. E minha paixão é educação infantil, né? E aí eu fiquei pensando em unir isso, né? Como que eu consigo unir educação infantil com ciências? E foi aí que a natureza entrou, né? Eu lembro que o primeiro ano que eu entrei na creche foi o primeiro ano que teve o projeto da Feira de Ciências, né? E eu achei aquilo incrível porque estava na minha área, né? Então, assim, eu lembro que foi um grande desafio pra gente, né? Enquanto equipe, trazer ciências para eles que são tão pequenininhos, né? Crianças de 1, 2, 3 aninhos. E como que a gente vai colocar ciências para eles entenderem, né? E tudo mais. Mas no final deu tudo certo, né? Como sempre a gente faz as coisas mirabolantes, mas no final deu tudo certo. E foi incrível, né? O resultado, a gente fez aquela feira de ciências lá fora e tal. E aí isso foi me instigando cada vez mais, né? Como eu poderia trabalhar ciências dentro da educação infantil. Eu decidi entrar no mestrado e estudar mais sobre isso. E vocês sabem da luta que foi, né? Pra eu conseguir concluir. Ainda mais que depois ainda engravidei. E aí, pandemia, 2 gravidez no meio disso tudo. Mas consegui terminar o mestrado, tô formada. E graças a vocês, devo muito a vocês, porque sem a ajuda de vocês não iria conseguir, né? Especialmente a Catarina e a Beth, e as meninas da direção também. Muito, muito obrigada pelo apoio. Sem vocês sabem que meu coração é grato eternamente. Sem vocês, esse sonho não seria real. E é com muita felicidade que eu venho trazer um pouquinho, compartilhar com vocês um pouco sobre essa pesquisa do mestrado, né? Pra gente poder aplicar nas escolas. E não faz sentido nenhum eu guardar tudo pra mim, né? Então, assim, tudo que eu queria mesmo era compartilhar com outros professores e compartilhar com vocês. É uma honra pra mim, né? Fico muito feliz com essa oportunidade. Bebê, acordou. Peraí que eu já volto. Eu tô aqui de madrugada gravando pra vocês, então não vai dormir não, hein? Acorda, lava o rosto e presta atenção em mim. Sei que essas palestras são um saco, mas sou eu que tô falando aqui, né, gente? Por favor, me dê essa moral. Então vamos lá. Então, o tema da minha dissertação foi reconectar crianças e natureza, possibilidades para a educação infantil. Quem reconhece essas fotinhas, ó, esse lugar. Foi aí que eu comecei a levar as crianças mais pra fora da sala. E encontrei aquele lugar que eu falo que é a florestinha, né? Não sei como tá hoje aí. Mas na época eu lembro que tinha até um mato alto, né? E a gente era muito questionado de levar lá, né? De ser um lugar perigoso, de risco. Mas, assim, as nossas vivências lá, cada dia, era de uma maneira diferente. Eu sempre falo que a natureza, ela tá sempre se renovando. Por mais que a gente vá no mesmo lugar, todo dia a nossa experiência vai ser diferente. Porque a natureza está em constante movimento o tempo inteiro. E aí eu comecei a observar o quanto essas práticas, né? De ir lá pra fora, ficar na natureza, quanto era prazeroso para as crianças,
quanto eles gostavam e o quanto eles aprendiam, né? Porque ali a gente vivia várias experiências diferentes e o quanto isso enriquecia, né, o conhecimento deles e os nossos também. E era muito bom. E aí eu comecei a questionar, né, algumas coisas e pensei em trazer isso para o mestrado. E aí surgiu a problemática da pesquisa. Foi essa aqui, ó. Como as práticas pedagógicas que propiciam a interação da criança com a natureza podem criar novas possibilidades para a educação infantil. Esse foi o meu problema de pesquisa. Eu percebi que esse momento ali com a natureza não era algo em vão, eles não estavam ali só passando tempo ou estando lá fora só para extravasar, para correr, enfim. Era um momento valioso que poderia contribuir muito para o seu desenvolvimento durante a educação infantil. E aí eu comecei a pesquisar, né, em literaturas, né, procurar autores que falavam sobre isso. E foi quando eu encontrei a Léa Tiriba, que ela fala bastante sobre isso, o quanto a gente precisa desemparedar, colocar as crianças para fora, o quanto que a natureza enriquece esse conhecimento das crianças. E aí, para pesquisa, eu dei um curso para professores, né, pelo Colégio Pedro II. Eles também tinham que aplicar essas propostas nas salas deles, né? Então, por exemplo, eu colocava lá uma tarefa por semana, eles tinham que aplicar nas turmas e depois trazer para as nossas aulas para a gente poder debater. A partir desses dados que eu fui levantando no curso para os professores, eu criei 3 categorias. Bem lindo, quem fez para mim foi a Zuleide. Eu rascunhei e pedi para ela fazer um desenho. E aí, ó, eu representei na árvore, né, as categorias que eu fui levantando na pesquisa. Então, eu coloquei a criança como centro de tudo, porque isso interfere muito nas minhas práticas, desde o momento que eu enxergo a criança como um ser potente, né, um ser ativo, as minhas práticas vão mudar. A natureza, como uma forma de nutrição, né, a partir da natureza vai nutrir essa criança, a gente vai chegar a alguns caminhos. E aí a gente encontrou 3 categorias. Por que reconectar criança e natureza? Para que e como? E a partir dessas 3 categorias, a gente foi encontrando outras subcategorias. Agora, antes de falar sobre cada categoria, eu queria que vocês pegassem uma folha de papel aí rapidinho, uma caneta, e desenhassem rápido sobre o que significa natureza para vocês. Fecha o olho, pensa em natureza, vem o que na sua mente? A natureza é isso, é aquilo, o que eu encontro na natureza, o que é natureza? Desenha aí no papel rapidinho. Vou dar uns minutinhos para vocês. Bem rápido, um rascunho. Quem não estiver com folha aí pode só mentalizar, né? O que seria natureza para você. E agora eu queria saber se nesses elementos aí que você desenhou, que você mentalizou, aparece o ser humano ou aparece você. Alguém desenhou isso? Ou se viu como um elemento da natureza? Porque uma das respostas do porquê devemos reconectar crianças e naturezas é porque somos natureza. E muitas das vezes a gente não se dá conta disso, né? Quando a gente pensa em natureza, a gente não se coloca no lugar de natureza. Na verdade, nós somos natureza. A gente não é um robô, a gente não é uma máquina, a gente é um ser vivo. Então, nós somos natureza. E é por isso que muitas das vezes, quando a gente está estressado, ou a gente está num período de férias, a gente quer um momento de paz, um momento de se sentir bem, a gente procura o quê? A natureza, né? Uma paisagem bonita para poder observar. Justamente por isso, porque nós somos natureza. Estar no lugar da natureza nos traz essa paz. Só que, infelizmente, a gente se distanciou dessa natureza, né? São 2 conceitos interessantes que são chamados de biofilia e biofobia. A biofilia significa o amor à natureza. Esse amor pela vida, a conexão com a natureza ainda está muito forte nas crianças. Mas, infelizmente, quando a gente cresce, né? A gente vai perdendo esse amor pela natureza e a gente começa a podar as crianças também, né? E aí vem a biofobia, que é esse medo da natureza. A gente enxerga a natureza como um lugar de medo, um lugar sujo, um lugar de riscos. E aí a gente perde essa essência, né, da natureza. Então, por isso que é importante a gente resgatar, né, reconectar as crianças com a natureza, justamente para resgatar esse sentimento. Então, foi um dos subtemas dessa categoria por quê. A outra foi tecnologia e a pandemia, né?
Tecnologia, porque as crianças hoje em dia a tecnologia está muito, muito em evidência, né? As crianças ficam o tempo inteiro em telas e esquecem de olhar o mundo lá fora. Então, eles vivem um mundo virtual, né? E não vivem um mundo real, né? Youtuber, por exemplo, as crianças preferem observar outras crianças brincando do que elas mesmas chegarem e brincarem, né? Uma coisa assim surreal quando a gente para pra pensar. As crianças não brincam mais como a gente brincava antes, né? Outra questão foi a pandemia. A gente ficou muito tempo dentro de casa e começou a dar um pouco mais valor a estar na rua, né, do lado de fora. Porque a gente perdeu, né? A gente só dá valor quando a gente perde as coisas. E foi isso que aconteceu. A gente perdeu essa liberdade de ir para fora. E aí a gente começou a dar mais valor, né? Outro ponto também muito interessante é sobre o vírus. Né? A Letty, ela, em 2018, no livro dela, ela já falava sobre isso. Tem uma citação dela que diz que os vírus, eles se propagam muito mais, é muito mais arriscado quando a gente está num ambiente fechado do que no ambiente aberto. E na pandemia isso ficou muito mais evidente, né? Porque justamente foi essa orientação. Quando a gente está num lugar fechado, era mais fácil a gente pegar o vírus, né, da Covid, do que num lugar aberto. E aí isso, a gente começa a perceber que o estar do lado de fora não é tão perigoso assim, pelo contrário. Em termos de doenças, o que causa mais doença é estar num lugar fechado, né? Que, por exemplo, uma criança que está gripada, é mais fácil passar gripe para todo mundo do que se a gente estivesse num lugar aberto. Então, na verdade, estar na natureza, estar num lugar aberto não traz tantas doenças assim como a gente imagina, né? A gente está vendo esse retorno das crianças, o quanto está sendo diferente, né? Então, assim, a pandemia trouxe muitas sequelas e o estar do lado de fora nunca foi tão urgente quanto agora, né? A natureza nunca foi tão urgente quanto é hoje, por conta da pandemia também. A próxima categoria foi para quê? As possibilidades que a natureza, o reconectar com a natureza traz para a educação infantil. E muitas vezes a gente pensa nessa aqui, ó, que foi a primeira que apareceu na pesquisa, né? Formar cidadãos conscientes com o meio ambiente, que vai muito além, né? Brincar com a natureza contribui para o desenvolvimento integral das crianças, não só para formar cidadãos conscientes com o meio ambiente. De pesquisa, a gente encontrou na fala dos professores todas essas palavras-chave aqui, que é o momento com a natureza desperta a curiosidade, o prazer, a criatividade, a autonomia, o conhecimento de mundo, aprendizagens, possibilita que o professor tenha uma escuta atenta, porque as crianças vão observar as coisas, vão querer mostrar pra gente, né, a criança. A natureza permite experiências, né, permite que a gente respeite e valorize os interesses das crianças. Outra subcategoria que surgiu foi criar novas possibilidades para crianças com necessidades específicas. Um autor chamado Richard Louv, ele tem um livro que se chama A Última Criança da Natureza. E nele ele fala de um conceito sobre déficit da natureza. É o quanto as crianças hoje em dia estão distantes da natureza e quanto isso está sendo prejudicial para a saúde delas, né? Hoje em dia os médicos e os pediatras estão prescrevendo natureza, mais contato com a natureza, justamente porque faz bem para a saúde também. Inclusive, nesse livro ele fala sobre a importância de estar na natureza para crianças que têm TDAH, né? O quanto o brincar livre ajuda nesse tratamento, né? Mas como que eu chego a essa realidade? Como que eu devo aplicar? Como que eu tenho que fazer? E aí foi que surgiu a terceira categoria, né? Como fazer a aplicabilidade em si. Primeiro, superar os impedimentos que aparecem. A falta de espaço, a violência no entorno da escola, muito medo, e a desvalorização da família e a rotina engessada. Superando esses impedimentos, como que eu tenho que fazer? A partir do valorizar o tempo da natureza. Quando a gente entende que o estar na natureza é potente para a aprendizagem da criança, a gente passa a valorizar esse tempo na natureza. O brincar na natureza não é, hoje o dia está muito cheio, tô tão cansada, vou lá para fora para extravasar, para as crianças extravasarem como um passatempo. Não é só isso, é também, porque estar na natureza traz esse bem-estar. Mas não é só isso, né? Quando a gente valoriza o tempo da natureza, a gente passa a permitir o brincar livre. Quando a gente entende que o brincar livre é importante para as crianças criarem, se desenvolverem livremente. As crianças na primeira infância, elas precisam desse brincar livre. O brincar muito direcionado prejudica, né? Eles precisam desse momento ósseo deles criarem a partir de materiais não estruturados, que é aí que a gente fala sobre os elementos da natureza, né? O Biosch traz no seu livro muitos conceitos como esse, porque um graveto, uma pedrinha, areia, terra, vai trazer muitas possibilidades para as crianças criarem e brincarem.
do que um material estruturado, um brinquedo já pronto com uma função pronta, né? Então, quando a gente traz esse brinquedo não estruturado que a natureza traz pra gente, a gente aguça muito mais a criatividade da criança e estimula muito mais o seu cérebro, né? Quando a gente passa a enxergar a potência da prática da natureza, a gente começa a trazer essa prática da natureza todos os dias, porque a gente entende que é muito importante, não é para fazer uma vez na semana, mas tem que ser uma prática diária, né? Outro conceito que apareceu também na pesquisa foi o desemparedar, que a Leti Libra traz muito isso, né? Desemparedar, como o nome já diz, é tirar das paredes, né? Ir para o lado de fora. A criança precisa ter esse tempo ao ar livre. A gente deve também valorizar a natureza local. A escola que eu fico não tem muita natureza. E se a gente for parar para pensar, a natureza está em todo lugar, né? A natureza está no concreto. Aí na escola mesmo eu já vi, nessa parte aí de fora do sambódromo, ali onde fica o parquinho, tem vários matinhos ali, né? Várias vegetações no meio do concreto, né? Então, assim, a natureza tem ser vivo em todo lugar, né? Até no lugar que você não imagina, vai nascer ali uma plantinha ou céu. Você olha para cima, tem o céu faz parte da natureza. Vai passar ali um passarinho em algum momento, né? A árvore, né? Toda calçada tem uma árvore no Rio de Janeiro. Então, assim, se a gente tiver um olhar aguçado, a gente vai enxergar a natureza em todo lugar. Levar a natureza para dentro da escola. Muitas vezes a gente não vai conseguir ir para fora, né? Desemparedar e ficar no ambiente lá fora. Mas a gente também tem essa possibilidade de trazer a natureza para dentro da sala e montar contextos investigativos para as crianças brincarem dentro da sala também. A pesquisa, ela gerou esse produto educacional, que é um livro para professores, com o nome Por quê, para quê, como reconectar criança à natureza. Ideias de práticas pedagógicas para a educação infantil. Eu venho trazendo várias observações dos professores, né, terem um olhar sensível com a natureza, como que a gente observou, quantas vezes a gente passou no mesmo lugar e não observou a natureza ao redor, como que a gente pode aguçar esse olhar e convidar as nossas crianças a aguçarem esse olhar também. Aí eu trago dicas de leitura. É muito bacana. Tem na Netflix, O Começo da Vida Lá Fora. Ele fala sobre. Essa série foi antes da pandemia, mas ele já fala sobre essa importância de brincar lá fora e o quanto isso traz impactos para a vida da criança desde pequenininho. É muito interessante. Nesse último capítulo, eu trago práticas que reconectam a criança à natureza. Então, eu divido, né, por sessões, e a primeira é a contemplação da natureza. Então, eu trago várias atividades sobre essa temática de contemplar a natureza. Olha que legal essa atividade, o espelho, tudo feito aí na creche, ó. Aqui, ó, quem é essa daqui, gente? Beth, ó, observando o céu com as crianças. Ó, uma luneta. E aí, ó, caça ao tesouro, várias atividades com passo a passo sobre contemplação da natureza. Aí depois tem, ó, outra sessão de atividade, arte da natureza. Aí várias ideias para fazer sobre arte com a natureza. Aqui a gente fez máscara, fez quadro com terra, né? Pincéis com as cerdas de natureza, com flores. Tintas comestíveis, né, de beterraba, de vegetais, tintas de urucum, açafrão. E aí aqui eu dou várias ideias de atividades também de arte com a natureza. Natureza sensorial, várias atividades que aguçam esse sensorial das crianças, né? O olfato, paladar, as crianças aprendem através dessas sensações. Então tem aqui ó, o gelo da natureza, tem brincar com barro. E aí eu trago aqui várias atividades também nessa sessão. Elementos da natureza, então eu trago também várias propostas sobre elementos da natureza. Brincar, né, fazer a pipa, brincar com bandejas com elementos da natureza e com utensílios para as crianças explorarem. Gravetos aí, tem aqui várias atividades, várias propostas com esse contexto. E é isso, se vocês quiserem eu disponibilizo esse livro para vocês, que tem muitas ideias legais, e consultarem. Olha que espaço lindo que a gente tem, que a gente pode usar, ó. Agora olha esse ambiente e olha esse ambiente. Que lugar que deve ser mais inspirador? Que lugar que aguça mais a curiosidade, a criatividade? Que lugar que é mais inspirador para a criança aprender? O que vocês acham?
Eu já levo as crianças pra natureza. Eles vão lá no cantinho da natureza, na florestinha, olham ao ar livre. Eu faço muitas atividades como essa. Beleza. Mas aí, de que forma que a gente leva essa criança pra natureza? Às vezes, a gente tem tanto medo dos riscos que essa natureza pode trazer, que a gente manda todo mundo segurar a mão assim, aí vai todo mundo em fileirinha, de mãos dadas, vai todo mundo junto assim, né? Aí eles vão, passeiam de mãos dadas e voltam. Ninguém pode soltar a mão de ninguém porque ele é perigoso. Ninguém pode correr. E ninguém pode investigar, procurar nada. Esse tipo de passeio, será que realmente foi proveitoso? Será que realmente foi uma proposta com a natureza? E será que ela desenvolveu alguma coisa ali? O que será que ela aprendeu nesse passeio? Agora, se eu tivesse feito esse mesmo passeio nesse mesmo lugar e desse liberdade para as crianças soltarem as mãos e passeassem por ali de verdade, né? Procurassem, estimulassem essa curiosidade delas, que cada uma fosse para um canto, uma poderia encontrar uma joaninha, outra poderia encontrar uma lagarta, outra poderia ver uma borboleta, outra pegar com o graveto e montar uma fogueira, né? Tô dando esses exemplos que foram exemplos que aconteceram, né, com as minhas práticas. E aí são coisas que eu lembro que a gente vivenciou ali. Então, assim, quanta coisa legal pode sair se a gente der liberdade para essa criança realmente brincar livre na natureza. Não só passear na natureza, mas o brincar livre, tá? E o brincar livre tem uma potência tão grande, se a gente for pensar sobre a diferença entre a atividade dirigida e o brincar livre, tem uma grande diferença nisso. Então, o nosso olhar para a proposta faz toda a diferença. Não só eu estou fazendo uma atividade na natureza, mas como que eu estou fazendo essa atividade com a natureza. Eu vou dar outro exemplo. Eu posso trazer uma proposta de argila. Hoje vamos trabalhar com argila. Mas eu posso trazer de duas formas. Uma, vou dar um pedacinho de argila para cada um. Coloquei todo mundo na rodinha, bem organizado. Dei um pedacinho de argila para cada um. E vamos hoje construir um boneco. Todo mundo vai pegar a argila, vai fazer a cabecinha, agora vai fazer o corpo, vai fazer a mãozinha, outra mãozinha. Não, fulano, não faz assim não, tem que ser assim, ó, igual da tia. Todo mundo tem que fazer igual. Agora todo mundo faz o pezinho, a perninha, o cabelinho, vamos fazer o olhinho, todo mundo faz o olhinho. Aí a criança vai lá fazer aquele olho grandão. Não, o olho não é assim não, o olho tem que ser aqui, ó, nessa posição aqui. Isso, agora tá certo. Aí a criança foi lá, quis fazer uma cabeça maior, desproporcional. Não, a cabeça não é assim não. E a gente tem nessa, já é natural nosso de querer controlar tudo, moldar tudo. Isso já é muito natural do professor. E aí a gente acaba indo esbarrando naquela educação tradicional, de que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno ali é passivo, ele só recebe, né? Agora, se a gente pegar a mesma argila e montar um contexto investigativo para essa criança pesquisar, se for do lado de fora na natureza, melhor ainda. Mas se não for, pode ser dentro da sala mesmo, sabe? Tem um dia que a gente fez uma proposta assim, com argila no berçário. E tava a Isis, a Val, não sei se a Aura tava na hora que a gente fazia mais de manhã esse tipo de proposta. Então, no berçário, a gente foi lá pra florestinha e a gente preparou um ambiente, não sei se vocês lembram disso. A gente preparou um ambiente com argila também, só que ao invés de direcionar, porque bebê, gente, fala, mas no berçário não dá pra trabalhar, é difícil e tal. Porque no berçário eles não gostam de ser direcionados, porque eles estão precisando conhecer o mundo, eles estão naquela fase de exploração, de expressão corporal, que eles precisam se expressar livremente e são pequenos pesquisadores, né, pequenos cientistas, eles estão ali querendo explorar tudo em volta deles, então você conter aquele corpo é quase que impossível, por isso que as atividades de aniversário não dão certo, na verdade é a gente que está fazendo a proposta errada, porque eles precisam de liberdade de expressão totalmente ali. Então quando você monta um contexto investigativo, a proposta dá mais certo do que você querer direcionar um bebê, né? Então, essa experiência foi muito bacana, não sei se vocês lembram, que a gente fez. Colocou um tapetinho, colocou as argilas, vários tamanhos diferentes de argilas, colocou latas de leite, colocou, acho que colheres também, colocou um pote com água e vários potinhos de diferentes tamanhos e deu liberdade para as crianças brincarem ali, o brincar livre. E aí, a Maria pegou o pote com água, pegou a argila, colocou dentro,
sacudiu, sentiu ali o peso, tirou a argila dali da água, viu, observou que a água ficou com uma cor diferente, e aí começou a brincar com aquela água, né? Sentiu um pouco a argila mais mole, mas não se interessou mais pela água da argila. Já teve outra criança que pegou aquela argila, separou em vários pedacinhos, pegou os potinhos e foi separando esses pedacinhos em vários potinhos. Já outra pegou o palitinho e ficou brincando ali com a argila. Aí teve uma outra que pegou 2 latas, colocou um pedaço de argila em cada lata, balançou e ficou ouvindo barulhinho, sentiu o peso das latas, depois tirou as argilas, balançou de novo e viu que, percebeu que a lata estava com peso diferente. Então cada um foi fazendo a sua pesquisa. Quando a gente deixa a criança brincar sozinha e sai de perto, e começa só a observar essa brincadeira, a gente percebe o quanto as crianças são potentes de fato, porque cada um vai brincar de maneira diferente, vai fazer suas descobertas diferentes. Ao mesmo tempo, teve aquele grupo de crianças que não queria brincar ali com a argila. O que eles ficaram fazendo? Umas 3 crianças pararam ali no laguinho. A gente fala que é o laguinho, né? Mas é aquela parte ali que fica água empoçada, que a gente até tem medo das crianças caírem ali. Na época acho que choveu perto, né? E tava aquela água ali assim. E aí eles começaram a pegar gravetinhos e tacar. E começaram a observar, brincar de ação e reação. De tacar e ver o movimento da água que a água fazia conforme eles foram jogando os gravetinhos. E aí um começou a fazer, o outro fez também, ficaram os 3 menininhos ali rindo, brincando dessa situação. Então, assim, se a gente parar para observar toda essa cena, quantas aprendizagens, foram desenvolvidas ali a partir desse contexto ali de investigativo do brincar livre na natureza. Que cenário que as crianças aprenderam mais? Naquela atividade totalmente direcionada que todo mundo fez a mesma coisa, que foi modelar o corpinho, ou nessa atividade que eu montei um contexto investigativo e as crianças tiveram liberdades de pesquisar, chegar às suas próprias conclusões e criarem, Além de aguçar a criatividade, todos esses conceitos que eles foram criando através da brincadeira, do brincar livre, fez muito mais sentido para elas se a gente parar de se limitar e aproveitar o que a natureza traz pra gente do ano inteiro. A gente pode trabalhar a árvore, trazendo lá um desenho da árvore, fazer uma atividade de papel com a árvore. Ou eu posso levar a criança para a natureza e observar aquela árvore todos os dias durante ao longo do ano. E eu vou observar várias coisas ali, Eu vou observar que um dia a árvore vai estar cheia de florzinhas. A gente tem essa árvore lá da florestinha, a gente sempre observava isso e ela traz muitas diversidades durante o ano inteiro, porque realmente ela, a cada momento que a gente ia, estava de uma maneira diferente, ela dá flores, Então, assim, um momento que a gente foi lá, ela estava cheia de flores, em outro momento as flores estavam no chão, em um momento as folhas estavam bem verdinhas, em outro momento as folhas já estavam mais secas, mais amareladas, e cada momento que a gente ia ali, essa árvore estava trazendo mudanças, E não só aquela árvore, quando a gente passa a observar as outras vegetações ali, a gente começa a perceber que uma árvore é grande, outra árvore é pequena, um tronco é grosso, outro tronco é mais fino, uma árvore tem flores, outras não tem flores, o formato dessas folhas. Então, quantas aprendizagens que a gente tem quando a gente vai para a natureza e realmente observa a árvore de fato, ou quando a gente fica dentro da sala e faz aquela atividade corriqueira que é do tronco da árvore com aquela copa assim, como a gente desenha estereotipado, E todo mundo pintando de verde e de marrom, quando na verdade nem todas as folhas são verdes do mesmo tom. Então, assim, a riqueza que a gente tem quando a gente leva as crianças para a natureza, a riqueza de contexto de conhecimento muito maior do que quando a gente se limita a ficar dentro de sala, fazendo aquelas atividades, tradicionais. Então é isso, fica o convite para vocês de levarem as crianças realmente para a natureza, de enxergarem a potência dessas crianças, a potência do brincar livre e a potência da natureza para o desenvolvimento da criança. A natureza não só como trabalhar a sustentabilidade ao meio ambiente, mas aproveitar a natureza como um lugar cheio de possibilidades para o desenvolvimento da criança. Favorece a imaginação, a criatividade, a coordenação motora, tem estímulo sensorial, alivia o estresse, as crianças conseguem aprender vários conceitos brincando com a natureza. Então, assim, a natureza só traz benefícios
O brincar com a natureza faz parte da essência do ser humano. A gente nasceu para brincar com a natureza. Eu te convido a aguçar esse olhar para a natureza, a desacelerar de fato. Porque as crianças não precisam de atividade de papel. As crianças não precisam ficar o tempo todo produzindo. Elas não precisam ficar trancadas dentro da sala. Muito pelo contrário, elas precisam de liberdade de movimento. Elas precisam mesmo da natureza, precisam sentir que são pertencentes a ela, né? Precisam sentir que a natureza é casa. Elas precisam sentir a brisa do vento. Elas precisam ter liberdade de movimento para correr, pular, saltar. Elas precisam ter liberdade para criar, né? Brincar com materiais não estruturados, brincar com gravetos, né? Dar asa à sua imaginação e à sua criatividade. Então, é isso que elas precisam. Vou mostrar para vocês um vídeo que mais me impactou, assim. Os primeiros momentos que eu coloquei eles na natureza, assim, brincando livre. E quando eu observei aquilo, eu filmei e fiquei encantada com a alegria deles de estarem brincando livres na natureza. Todos juntos, em grupo. E a partir daí que eu fiquei mais aguçada em pesquisar mais sobre o que é esse brincar na natureza. Todos brincando ali com a cantoria, né, sincronizados, cantando lá, 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 super felizes. E o mais legal também é a equipe que estava comigo, né, acreditou também nessa potência do brincar livre na natureza, porque isso é importante. Não adianta um querer fazer se todos não estiverem no mesmo barco, né, os pesados no mesmo objetivo. E os frutos disso são maravilhosos, assim, porque com quanto a gente se encantava em observar as crianças brincando livres e criando, e o quanto eles são potentes e inteligentes. Então, permita-se viver isso também, essa experiência que é incrível. Acreditar, de fato, no que a natureza pode proporcionar para essa criança. Vamos desacelerar. As crianças precisam disso. A fazer a creche um lugar de aconchego, um lugar de calma, que a natureza faça parte da creche. Então, para finalizar, eu deixo um recado para vocês. Professor, não sobreviva. Viva com as suas crianças. Seja leve, seja feliz. Se alimente da vida que existe nas crianças. Pausa, relaxe, curta o momento com as crianças. Deite na grama, role, cante uma música, fique embaixo da árvore. Relaxe com elas e viva intensamente esse momento, essa experiência que é estar na natureza. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu gostei muito de poder compartilhar um pouquinho sobre a minha pesquisa, né? E espero ter contribuído de alguma forma, ter aguçado o olhar de vocês. E é isso. Estou muito, muito feliz com essa oportunidade. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui, porque eu falo pra caramba. Em breve estarei com vocês falando ainda mais sobre natureza pessoalmente. Grande beijo. Beijo no coração de todo mundo. E a Tiriva fala uma coisa. E a Tiriva fala uma coisa muito interessante, né? Com essa oportunidade. Bebê acordou. Peraí que eu já volto. E olha as meninas aqui. Fala, oi, gente. Oi, pessoal. E quem apareceu aqui? Fala, oi, pessoal. Fala, oi. Manda beijo, pessoal. Fala, oi, amigas da mamãe. Beijo. Tchau.